Olá aluno, e aí? Tranquilo? Nós vamos iniciar um novo assunto, certinho? Nós falaremos agora, como você pode ver aí no cardzinho, né, que eu fiz na lateral aí, falaremos sobre o pontilhismo, tá? Nós vamos entender o que foi o pontilhismo, vamos entender que técnica é essa, né? Como trabalha com o pontilhismo, e nós vamos aplicar o pontilhismo na prática, tá bom? É um assunto muito gostoso, muito bacana, muito simples e creio que vai ser de fácil entendimento para você. Só uma dica, né? Professor, quando a gente fala em pontilhismo, a primeira coisa que me vem à cabeça é ponto. Tá correto o meu pensamento, professor? Está completamente correto, né? O pontilhismo está completamente aliado e associado à construção de imagens através de pontos, né? Olha que interessante, através de pontos. Mas nós vamos entender um pouquinho agora como é essa criação, né? Como é a criação dessas pinturas, dessas imagens e como são feitos esses pontos. Vamos lá comigo? O pontilhismo foi uma técnica de pintura criada na França em meados de 1880. Então o pontilhismo surge na Europa, tá? Mais especificamente na França em 1880. Nela, a decomposição tonal é obtida a partir de pinceladas diminutas. Ele está centrado no modo como se produz a cor com o pincel, no modelo pictórico de natureza matemática, no qual as cores são justapostas e não mescladas. Professor, o que o senhor leu aqui para mim, professor? Quando os artistas pintavam, né, até antes da época e até essa época, o cara pegava o pincel com a tinta óleo ali, né? Ele passava o pincel dele aqui assim, ele ia misturando as cores, né? Ele faz esse movimento com o pincel assim, ó. E com esse movimento que ele faz com o pincel, é que ele mistura as cores, as tonalidades, cria novas cores através dessa mistura. Com o pontilhismo, ele para com esse processo de passar o pincel. Ele vem agora pingando o pincel. Ele vem criando pontos. Ele agora não faz meramente uma mistura de cores na sua tela. Agora começa a colocar as cores na sua tela, tá bom? A colocar, a pingar e não mais a misturar. A gente tem aqui, para que vocês possam perceber e entender o que eu estou dizendo na prática, é uma pintura chamada Estrada do Porto de Marselha, feita em 1911, de Paul Signac. Então a gente pode perceber nessa pintura de Paul Signac, né? A entrada do Porto de Marselha, que ele não pintou dessa forma, tá? Ele não fez esse movimento para poder pintar o seu quadro. Percebam que ele é cheio de pontinhos. Percebeu? Ele é cheio de pingos. Essa é a técnica do pontilhismo, tá? Ele imagina onde serão as cores, ele vai trabalhando com o pincel dessa forma assim, ó, desse jeito, e que ele vai colocando cores sobrepostas, né? Ele vai trabalhando ali, ele vai criando a sua proposta ali em cima dessa ideia pontilhista. Entendeu na minha figura, entendeu no meu desenho o que eu queria parar, o que eu queria falar, o que eu queria mostrar para vocês da arte do pontilhismo? Dessa maneira, os pintores franceses criaram e recriaram um efeito óptico nos olhos dos espectadores. O que é um efeito óptico, professor? Tudo aquilo que a gente fala voltado para o óptico, a gente fala para a nossa visão, tá bom? Para os nossos olhos, para a forma como nós enxergamos. Esse efeito é produzido justamente pela proximidade dos pontos coloridos, construindo a imagem. Então, assim, ele não pintou. Então, como a gente está vendo aquilo tudo lá, professor, porque assim, todos os pontos coloridos, uns juntinhos do outro, nos dá a ilusão de estar vendo a cor no todo, tá bom? Esse toque diferencial no modo de pintar dos artistas pontilhistas era ainda conhecido por outros termos, e eles eram divisionismo, cloroluminismo, pontilhismo, neoimpressionismo e pintura dos pontos. E vale ressaltar que o pontilhismo foi o precursor das técnicas de pixelização e separação cromática para a televisão. Não sei se você sabia, mas da forma como você está me vendo aí no celular agora, no computador, na televisão, sei lá onde for,
Como você consegue chegar às cores? O seu quadro, o seu celular, ele trabalha com a taxa de pixels. São pequenos pontinhos que ficam na tela do seu celular. Esses pequenos pontinhos leem a imagem, a informação da cor. E isso foi extraído do pontilhismo, tá? Por exemplo, eu estou gravando o meu vídeo agora em 1880 por 720 pixels, né? A resolução HD. Então você está vendo 1880 pontos assim por 720 pontos de altura. Então ele está todo pingadinho e vai misturando as cores. Essa é a mesma proposta, né, na pegada do pessoal do pontilhismo. Devemos ressaltar que o pontilhismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista. O que é o impressionismo, professor? O impressionismo foi uma escola cultural muito importante, tá bom? Onde eles ressaltavam o estudo das cores. O impressionista estudou de maneira muito mais forte e muito mais firme as cores, e ele valorizava a pintura ao ar livre. O impressionista valorizava a pintura ao ar livre. E o pontilhismo vem completamente embasado nessa mesma ideia, nessa mesma proposta, tá bom? Eles estudam também muito a fundo as cores, principalmente as primárias e secundárias, tá bom? E também valoriza a pintura ao ar livre, à luz do sol, a pintura natural. Sobretudo no que tange a aversão deles pela linha como delimitação, a decomposição das cores e da luminosidade quando forma de criar dimensão e profundidade, bem como a preferência por realizar as pinturas ao ar livre, a fim de captar a luz e cor, também são tributárias àquele movimento. Como eu acabei de dizer, completamente parecido aí, né, ao movimento impressionista. De modo geral, pode-se estabelecer características da técnica pontilistas, e elas são: quais são as características do pontilismo? Preferência pelo uso da tinta óleo, porque tinham melhor espessura e não escorriam com facilidade. Tinta óleo são tubinhos, igual pasta de dente. A gente compra assim, né? Um tubinho parecido com pasta de dente. É uma tinta espessa, uma tinta grossa. E ela não escorre. Então, uma das características do pontilismo é a utilização da tinta óleo, porque ele bate o pingo ali ele fica. Ele não escorre, não sai. Então é melhor para trabalhar. O trabalho ao ar livre, a fim de captar a luminosidade, como eu já falei, né? Com isso é uma característica completamente inspirada do impressionismo, onde eles preferem pintar ao ar livre, porque eles têm as cores mais vivas, as cores ao natural. Movimento artístico que se fundamenta em estudos científicos das cores, como eu falei, o impressionismo estudou a fundo as cores, e o pontilismo também vem com a mesma pegada, né? Estudando as cores ali, como ela é. A técnica da justaposição dos pontos coloridos entre cores primários e secundários propicia efeito óptico. Como eu falei, os outros estilos sempre pintaram, sempre fizeram o quê? Passaram o pincel dessa forma. Essa da sobreposição, justamente agora, ao invés de ficar pintando, né, ele vem agora colocando ali, ó, pingo sobre pingo, um pingo em cima do outro, ele vai misturando ali só com esse formato. E pinturas que valorizam a natureza, como eu falei, ao ar livre, né? Valorizando ali a natureza e o que tem de mais belo. A gente vê aqui um pouquinho sobre o pontilismo, né? O que é, como surgiu, sua referência quanto o impressionismo, né? E viu que a técnica de trabalhar o pontilismo é justamente essa que nós estamos vendo aqui na imagem, tá bom? Pinguinhos, pontinhos, e esses pontinhos vão construindo o todo e vão ali eles mesmos se misturando com a cor com a outra, né, e criando essa ilusão óptica de estarmos vendo a imagem pronta. Se você não entendeu essa aula, volta lá do início, assista mais uma vez, entenda a aula por completo, vai ser interessante para que você possa entender o assunto, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem que eu estarei aqui para te ajudar e para tirar a sua dúvida. Valeu, até a próxima aula, galera!